Vou só aparecer a bolinha. Ok. Muito boa noite, então, a todos e todas, mais uma vez. Mais uma noite de trabalho aqui para a gente pensar um pouquinho. Só vou aproveitar a pergunta da colega, que eu achei muito boa, tá? Para a gente poder se organizar. E era sobre isso até que eu queria abrir falando, né? Em função, não sobre o trabalho, né? Mas sobre essa questão dos prazos. Porque eu vi que alguns colegas tiveram um pouco de dificuldade com a questão dos prazos, tá? E daí eu vou retomar esse ponto, até para, né, para ficar bem tranquilo, assim, né? E para a gente também, em que pese eu já tenha trazido isso para vocês, mas é bastante importante, tá? Essa previsão de não reabertura dos prazos, ela é uma previsão que veio nas orientações da instituição. Então, não é assim, ai, prof, eu consigo dar uma nota com desconto se eu perdi o prazo, etc. E são prazos bem grandes, tá? São prazos que foram pensados nesse sentido. Então, a prof não consegue, tá? Se eu fizer isso, eles com certeza vão identificar isso, e as disciplinas online, elas estão, e com razão, tá certo, né? A gente também tem que seguir as regras da instituição, mas as disciplinas online, elas estão tendo um olhar diferente, né? Assim, vocês viram que ela tem um esquema diferente de organização, elas têm, né, todo um plano de tutoria, que para nós é mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é mais organizado também, e acho que mais organizado para os alunos também. Então, só retomando o plano de tutoria, esse questionário, esse que vocês estão fazendo da unidade 2, que encerra, então, no dia 7, na semana que vem, que daí eu vou explicar. E aí depois a gente vai ter uma apresentação de trabalho que eu combinei com vocês de nós não fazermos ela oral, mas de nós fazermos ela através do Sway, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou criar um fórum, tá? E daí, como na quinta que vem vocês não têm a aula, não temos live, né? E a ideia é que na quinta que vem vocês trabalhem em alguns casos, eu vou deixar disponível já um fórum para vocês escolherem esses grupos, enfim, e as temáticas, as espécies de organizações sociais. Estou com organizações sociais porque eu falei a tarde inteira nisso. Me perdoem. Organizações internacionais que nós precisamos discutir, tá? E aí vocês já vão fazendo as escolhas, enfim, e se organizando. Esse trabalho daí vai ter o valor de 4 pontos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, Alice, até eu não te prometo, mas eu vou tentar liberar as notas do primeiro ainda, do primeiro trabalho, porque amanhã eu vou terminar de corrigir umas provas, de repente eu consigo já fazer isso, tá? E aí vocês já têm uma ideia de como foram lá na primeira avaliação, tá? Que daí já ajuda bastante. E aí, depois, a segunda avaliação, que é o questionário, daí só depois do dia 17, que daí a gente corrige em aula, tá? Eu vi que alguns colegas também mandaram e-mails, tudo, mas aí a ideia é que a gente corrija em aula. E aí, na semana que vem, então, vocês já ficam com o materialzinho disponibilizado para esse trabalho, para já irem se organizando, tarará, enfim, para que tudo corra bem, tá? Eu acho que fica bem assim. E aí, como vocês viram, ó, semana que vem, então, aproveitando, então, né, que estamos falando disso, semana que vem, então, nós não temos live, não temos encontro, temos o feriado, mas o que que eu vou fazer, tá, gente? E aí aproveito até, eu vou minimizar aqui, para mostrar o que que eu pensei de fazermos, tá? Na verdade, a gente acabou vencendo o conteúdo da aula 4 e 5 aqui, na semana passada. Então, nós vamos hoje trabalhar com o que a gente chama de aula 6, tá? Que a gente vai falar, talvez a gente consiga tudo, acho que sim, falarmos sobre tudo, mas talvez não com um aprofundamento ainda, mais no sentido de mais noções gerais. E aí, na semana que vem, o que que eu vou fazer? Vou deixar 2 textos para vocês. Um deles se trata sobre um caso emblemático de extradição e o outro
também no mesmo sentido, tá? E aí a ideia é que vocês consigam analisar e fazer a leitura, enfim, e aí vou deixar alguns materiais disponíveis ali para isso, tá? Para a gente poder. E aí, eu acho que eu gravo um videozinho orientativo também e deixo para vocês ali, explicando qual é a proposta, o que eu quero, enfim, que eu acho que é bacana para a gente se organizar, tá? Então a gente vai fazer esse movimento assim. E também, né, não vem o feedback ainda do questionário 2, mas aí, como eu disse, a gente corrige ao tempo certo, tá? Eu acho que fica bem assim. E agradeço por terem me lembrado, que eu quase me esqueci do trabalho. A tua pergunta acabou me lembrando do trabalho de organizações, que às vezes a gente não libera e vai e passa batido, e enfim. Mas tudo dá certo. Muito bem. E aí, cuidem isso, né? Isso que eu comentei dos prazos. Eu sei que é chato, mas faz parte, tá? Do jogo, digamos assim, né? Quando a gente explica com calma tudo, enfim, lá no início do semestre, justamente para a gente evitar problemas, tá bem? Então, vamos lá, que temos trabalho, né? E precisamos pensar. Irá ser apresentada em aula pelos grupos. Não, Pamela. Por quê? O que a gente pensou? O que eu pensei? Até seria viável essa dinâmica. Só que, gente, são 200 e tantos, né? Muitos não conseguem estar conosco, mas normalmente a aula tem 20, 30 pessoas, às vezes tem 40, enfim. Depende muito da disponibilidade dos colegas. E vários colegas já me disseram, né? Eu até encontro presencialmente na faculdade, e eles dizem assim: ah, eu queria assistir a live, queria assistir ao vivo, não consigo, porque eu tenho aula, etc. Então a gente compreende também, né? Isso faz parte. Mas aí, o que eu vou querer em compensação, tá? Daí nós vamos combinar de vocês fazerem essa apresentação via Sway, tá? E, de repente, gravarem vídeos curtos, assim, de uns 10 minutos, mais ou menos, pode ser curtinho, uns 10, 15 minutos, acho que vocês conseguem explanar essa matéria. E vocês vão ver como é legal pesquisar sobre organizações internacionais. Porque daí vocês vão ir nas temáticas que vocês gostam, enfim, e descobrir algumas coisas bacanas aí para poder pensar, tá? E aí, na próxima unidade, eu não vou antecipar, mas eu estou me organizando para a gente ter alguns convidados, mas pessoas que trabalhem na área afim, ou seja, que sejam vinculados, por exemplo, à ONU, enfim. Então, até em função do trabalho, eu tenho tido muito contato com algumas organizações, como, por exemplo, a própria Organização Internacional sobre Migrações, que é a chamada OIM, que é parte da ONU. Então, a minha ideia é convidá-los para estar aqui, para conversar, enfim, para a gente ter um momento também de interação com esses atores, de um ponto de vista um pouco mais prático, né? E menos teórico. Então, ainda estou organizando a melhor forma, até porque uma das pessoas que eu né, tensionava convidar está se mudando exatamente agora, né? Ele sai daqui do escritório de Porto Alegre e está indo para o escritório lá é, nos Estados Unidos, então, tá, enfim, mas vai dar certo, tá? Então, não teremos apresentações efetivas, até porque não temos como cobrar isso dos colegas, tá bom? Então, tá. Então, vamos à luta aqui para trabalharmos. Para variar, a prof eu acho que seria muito bacana, assim, eu confesso que eu mesma, assim, pela experiência que eu estou tendo prática, né, na vida prática com esses atores, assim, tem sido muito legal, assim, as vivências, os projetos, os programas. Então, são coisas que eu acho que vale a pena a gente conhecer, tá? Então, fica aí a nossa ideia. Gente, olha só, né? Hoje a gente vai tratar um pouquinho, a gente até então falou muito sobre nacionalidade, né? A gente entendeu como se adquire a nacionalidade, a gente entendeu, ou não entendeu, tô brincando, né? Mas entendemos como o Brasil e os países também se comportam
em relação às próprias questões afetas à nacionalidade, né? E isso faz com que nós tenhamos uma organização, né, uma perspectiva sobre o que a gente desenha enquanto nacionalidade e enquanto estruturação de Estado. Tá? E existem alguns pressupostos para isso, tá? E que vão fazer com que a gente comece é, é, a entender efetivamente esse processo. Só que, de toda forma, e na mesma medida, e a gente terminou a aula falando sobre isso, sobre a questão de requerer nacionalidade, de como os países devem acolher os seus nacionais, e, aliás, essa é a grande medida, né? Esse é o grande vetor que vai direcionar a questão do direito internacional em relação à nacionalidade, e aí entra, né, como essa nacionalidade ela pode vir a ser afetada de alguma forma, né, ou por alguma questão, ou ainda como nós podemos pensar, né, nessa ideia de saída compulsória de estrangeiros, sejam de nacionais, sejam de estrangeiros. E esse movimento, então, ele tem uma importância fundamental, né, fulcral, como a gente diz, para o direito internacional. Por vezes a gente pensa assim, bom, mas essa conversa eu já vi lá quando tratei de em direito e constitucional, né? Essa conversa eu já tive, nós já falamos, etc., assim como de nacionalidade, etc. Pois é, só que da perspectiva da Constituição, deriva também, né, a necessidade de nós termos uma organização sobre essa, aspas, defesa de fronteiras, né, de uma certa forma, ou seja, de uma organização dessa acolhida em relação aos estrangeiros, e como a gente vai ver em alguns casos, a própria questão de brasileiros naturalizados que tenham eventualmente cometido um determinado delito antes da sua naturalização. Então, essa perspectiva, ela faz com que a gente tenha que distinguir alguns conceitos importantes, e talvez vocês já tenham ouvido falar nesses conceitos que eu vou trazer, talvez não seja novidade, mas é importante que vocês tenham que nós trabalhemos essa questão, até porque a gente tem uma vinculação direta com a própria lei da migração, né? Então, a gente sai daquilo que nos dizia o Estatuto do Estrangeiro e entramos aí no próprio regramento aí do ponto de vista da migração. Depois eu vou contar uma história, estou com a história na cabeça aqui, e depois eu vou contar uma história que aconteceu até essa semana, de um fato que tem muito a ver aí com esse movimento que nós vamos falar hoje. E aí, o que acontece, né, gente? O Brasil, como vocês sabem, ele, assim como os demais países ou como os demais estados, ele tem a ideia de soberania como um dos seus fundamentos. E, portanto, ele pode, né, proceder ou ter iniciativas no sentido de proceder à saída compulsória de estrangeiros, ou seja, de pessoas que não devam permanecer por algumas questões dentro da estrutura do Brasil. Tá? E assim como ele pode também impedir o ingresso de algumas pessoas. Né? Então, essa regulação da entrada e saída do território nacional, ela é uma função também dada, desculpa, através da própria legislação brasileira, lei de migrações. Então, essa regulação dada pela lei de migrações, ela vai trabalhar tanto a questão da necessidade de documentação válida para fins de ingresso, ou seja, o que você precisa para ingressar no Brasil, seja em termos de fiscalização marítima, portuária, aeroportuária ou mesmo de fronteira, e, consequentemente, quais os documentos, né, ou quais as condições que você precisa para que você ingresse. Normalmente, quem faz essa fiscalização vão ser as polícias de fronteira, os setores de fiscalização, entre outros.
E mais, né, ela regula o impedimento de ingresso, ou seja, quem são as pessoas que podem ser impedidas de ingressar, né, e sob que argumentos, né, sob que situações que elas devem ser impedidas de ingressar. E tudo isso vai estar no capítulo 4º da Lei de Migrações, que vai falar da entrada e da saída do território nacional. E, consequentemente, a partir do artigo 38, vocês vão ter lá essas hipóteses. Nós aqui não vamos nos deter nisso, né? Vocês podem olhar depois e fazer a leitura da lei de Migrações conforme nós combinamos. Mas nós vamos nos deter num outro capítulo, que é justamente o capítulo seguinte, né? Por quê? Porque o capítulo seguinte ele vai tratar das medidas de retirada compulsória, ou seja, quando eu não consegui impedir que esse indivíduo ingressasse, né? Ou quando ele ingressou, por vezes até de maneira regular, mas ele não deve permanecer por N motivos, como nós vamos ver aqui, dentro do país. E isso é um exercício de soberania. Então, esses pressupostos que a gente precisa lembrar, né? Que a gente precisa trazer para que a gente possa entender a aplicação desse capítulo. E mais, né, gente, o próprio artigo que inaugura, então, esse capítulo dentro da Lei de Migrações, ele traz uma vinculação direta, ele determina, inclusive no artigo 46, que toda aplicação deste capítulo, ou seja, toda aplicação que envolva repatriação, deportação, expulsão, ou até mesmo as questões relacionadas à extradição, eles devem estar vinculados às disposições de lei, sabemos, mas também aos tratados internacionais. Ou seja, nós temos que também enxergar e estar vinculados, e por isso que eu disse que tem uma importância não só para o direito constitucional, mas também do ponto de vista do direito internacional, que é onde estamos, né? Mas por quê? Porque esse olhar para os tratados internacionais e para os mecanismos de proteção ou de acolhimento do ponto de vista de proteção humanitária também vão fazer parte dessa nossa conversa. Então, esse é o grande ponto, né? Esse é o grande movimento que nós vamos ter dentro dessas medidas. Mas, né, todas as aplicação de medidas de retirada compulsória, seja a repatriação, seja a deportação, seja a... Desculpa, sigo com a tal da tosse. Seja a expulsão, elas vão ser feitas para o país da nacionalidade ou de procedência, ou seja, ele volta para onde o migrante estava, né, o país de procedência, ou ainda o seu país de nacionalidade. Então é importante que se diga isso, né? Porque isso também é uma determinação legal. Não é assim, não, eu quero voltar, mas eu quero voltar para outro lugar. Não, você vai voltar ou para o país de procedência ou para o país de nacionalidade. E isso tem muito a ver, e eu quero que vocês tenham essa percepção, já desde esse primeiro momento, com aquilo que nós falamos na aula passada, que os países, eles são responsáveis, parece óbvio, né? Eles são responsáveis pelos seus nacionais. E mais, né? Que os países, eles devem, em regra, acolher os seus nacionais e olhar para os seus migrantes, ou seja, para aquelas pessoas que ingressam, aqueles estrangeiros que eventualmente ingressam no país, com um olhar de acolhimento humanitário. Então, é nessa perspectiva que também o Estado brasileiro vai pensar, né? Também o Estado brasileiro está obrigado a fundamentar suas decisões. Então, esses dois pressupostos, eles têm que estar assim, brilhando, né, dentro da nossa cabeça para a gente começar a entender. E aí a gente entra na primeira grande medida, que é das três, né, que são por iniciativa do próprio Estado, que é a repatriação, a expulsão, a deportação. E aí a gente entra no primeiro, talvez até um jargão, né, gente, um jargão popular, se é que eu não estou sendo redundante dizendo isso, né, porque a gente tem o hábito de chamar
tudo, né? Ou seja repatriação, seja expulsão, como deportação. Foi deportado, foi, né? Não, na verdade, a primeira medida que nós vamos ter é justamente a repatriação. A repatriação ela é uma medida administrativa onde a pessoa é devolvida, né? Por quê? Porque ela tem uma situação de impedimento, ela tem uma situação de irregularidade, né? Então, a repatriação significa dizer, olha, o indivíduo, ele ingressou, né? Então, não é nenhum caso de impedimento de ingresso, ele ingressou efetivamente no país, né? E ele não está numa situação regular, né? Ele tem uma situação de impedimento que deve fazer com que ele retorne, né, ao seu país de procedência. Então, essa é a primeira grande medida que vai se ter. Então, não é a deportação é quando ele se encontra em território nacional. Já a repatriação, não. A repatriação é a medida administrativa de devolução quando há a previsão legal de um impedimento, tá? Que estão listados, como eu disse para vocês, ali no artigo 45. Então, o artigo 45 vai dizer assim, por exemplo, poderá ser impedida de ingressar no país após entrevista individual e mediante ato fundamentado. A pessoa que for anteriormente expulsa do país, quando os efeitos da expulsão vigorarem, quando for condenada ou estiver respondendo por ato de terrorismo, crime de genocídio, crime contra a humanidade, etc., for condenado e estiver respondendo por outro crime doloso passível de extradição, tenha nome incluído em lista de restrições de ordem judicial, apresente documento de viagem que não seja válido no Brasil, né? Ou seja, o passaporte, o documento, né, para fins de ingresso no país, que esteja com validade vencida, que esteja com rasura, ou que não tenha o documento de viagem, né? Ou ainda, então são várias as hipóteses que são previstas no 45. E aí ele diz assim, bom, cheguei lá, né? Cheguei no ingresso, vou dar o exemplo do aeroporto, né? Para ingressar no país e, consequentemente, opa, para aí, né? Eu verifiquei a documentação e há um impedimento de ingresso no país. Então, a repatriação é esse movimento de devolução da pessoa. Então, não é uma deportação, mas sim uma repatriação. Por quê? Porque ela sequer ingressou no país. Ela, então, ela exige que seja feita a comunicação do ato fundamentado, ou seja, ela é por ato fundamentado à empresa transportadora, ou seja, a quem efetivamente trouxe, né? Então, seja a empresa aérea, a empresa, enfim, né? Da forma como ele ingressou no país, e também a autoridade consular do país de procedência. Então, isso também é uma, digamos assim, vou usar uma expressão fula, né? Mas é uma política de boa vizinhança, mas é exatamente isso, uma manutenção dos laços internacionais entre países. Então, eu comunico a autoridade consular do país de procedência em relação a esse imigrante. E ainda, né, gente, a gente também tem que fazer a comunicação à Defensoria Pública da União. Então, toda vez que eu tiver um caso de repatriação, eu tenho que obrigatoriamente comunicar aquele órgão responsável, eventualmente pela defesa dessa pessoa, né? Se for o caso. Então, isso tem que aparecer lá, isso tem que ser dito. E ainda, as condições específicas para essa repatriação, ou seja, casos específicos, o detalhamento, a regulamentação disso, vai vir, então, através do exercício do poder regulamentar. Então, vai se regulamentar como isso vai ser feito. E o parágrafo 4º, ele nos traz uma exceção, né? E que talvez não, está aí também a questão que nós comentávamos sobre o caso que eu mexi com vocês, né, que eu ouvi essa semana, que tinha tudo a ver, e acabei lembrando também da aula que nós teríamos.
que ele diz o seguinte: olha, não será aplicada a medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou apatridia, de fato ou de direito, ao menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem em qualquer caso, medida de devolução para país que possa apresentar risco de vida, de integridade pessoal ou a liberdade da pessoa. Vamos por partes, como diria Jack, tá? Gente, olha só. A primeira questão, né? As pessoas em situação de refúgio ou de apatridia, por que isso? Né? A configuração do refúgio, e isso eu comentei um pouquinho na aula passada para vocês, ela também está designada pela própria legislação internacional. Então, os tratados, existe um tratado internacional para refugiados, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, vamos comentar um pouquinho sobre ele, que vai traduzir quem são essas pessoas em situação de refúgio. E o que é um dos requisitos, né, dentro desse tratado internacional sobre refugiados? O requisito mais importante é justamente a caracterização fática de uma situação a caracterização fática de uma situação de risco, né? Ou seja, eu preciso demonstrar, para que eu seja considerado alguém refugiado, eu preciso demonstrar que efetivamente existe um risco se eu voltar para o país de procedência. Qual a grande questão? Né? E aí vocês vão dizer, nossa, mas aí tem que demonstrar esse risco, etc. Pois é. Só que, gente, vejam, é óbvio, né? E é ser disso, digamos assim, que se nós estivermos diante de situações onde há, por exemplo, guerra declarada, ou uma situação de intolerância religiosa existente em determinado país, e que é notória, que é sediça, isso é feito de forma automática. Então, a repatriação em situação de refúgio, e aí vou começar pelo refúgio, né? Ela não pode ser aplicada de maneira direta. Então, se o indivíduo entra, ingressa, mas ele não tem documentação, ele está diante de um caso de impedimento, mas ele está claramente em uma situação de refúgio, ou seja, ele está preservando a sua vida, né, de alguma forma, ou ele está fugindo do seu país de procedência por alguma questão importante, isso tem que ser levado em conta, né? E aí sim vai se abrir o procedimento administrativo para a caracterização de refúgio e se fazer todo o processo de regularização daquele migrante. Então, esse é o ponto, né? Não é pura e simplesmente dizer, não tem documentação, há um impedimento, repatriação direta. Não, né? Existe todo um processo de se verificar se efetivamente esse indivíduo está em situação de refúgio ou não. Mas a situação de apatridia que eu comentava com vocês, e nós, em uma das reuniões que nós participamos, até mesmo com os colegas da migração, da ONU Migrações, foi justamente contando uma história de um casal de gêmeos, eu só não me recordo qual o país, porque também a gente falou sobre tantas coisas, mas olha a história, né? E aí eles comentaram que uma das últimas assembleias gerais da ONU, que eles haviam participado, havia um casal, havia a menina, na verdade, a moça, né, desse casal de gêmeos, porque o irmão havia falecido, que eram apátridas. E eles eram apátridas porque no país deles de procedência, eles tiveram que se esconder. Como havia um regime muito forte no sentido de controle de natalidade, eles sequer puderam se registrar. Então, para aquele país, para o país de procedência deles, eles sequer existiam, eles não tinham uma nacionalidade, eles não tinham reconhecimento documental. E eles acabaram tendo que fugir, né, depois de maiores de idade, eles tiveram que fugir, por quê? Porque efetivamente eles não conseguiriam permanecer naquele país de maneira regular, né? Porque eles sequer existiam para aquele país.
E essa é uma situação clara de apatridia, né, gente? Porque às vezes a gente fica pensando, mas será que existem apátridas? Existem, né? Então, o que aconteceu? Eles nunca receberam o reconhecimento de nenhum estado, embora eles tenham nascido naquele determinado estado, eu não me recordo qual, mas até posso depois perguntar, mas naquele determinado estado, naquele determinado país, naquele país eles nunca foram reconhecidos como nacionais. Então, o que eles fizeram? Eles buscaram refúgio, né? Eles não tinham documentação, por óbvio, né? Sequer o reconhecimento nacional, e buscaram refúgio no Brasil e receberam a nacionalidade brasileira, né? Após o procedimento, que foi, na verdade, a primeira nacionalidade deles, por eles serem apátridas. Então, essa questão da apatridia, ela não pode ser, e isso está em consonância com a própria regulação internacional, porque isso não deixa de ser uma medida de acolhimento humanitário, ou seja, no momento em que eu trago esses indivíduos e eu efetivamente primeiro vou verificar a situação deles, né? Isso é uma forma de acolhimento humanitário. Isso é muito bacana, gente, quando a gente começa a mexer nessas questões, né? E essa experiência que eu pretendo trazer para vocês é contando um pouquinho do funcionamento, né? Do recebimento de refugiados ou mesmo de migrantes que vêm buscar oportunidades aqui no Brasil através da fronteira com a Roraima, numa cidade chamada Pacaraima. Então, existe todo um trabalho, né? Eles, inclusive, montam na própria fronteira, eles têm montado uma série de equipamentos, né, públicos, né, equipamentos de assistência, equipamentos de saúde, enfim, equipamentos públicos, né, no sentido de estruturas. Por quê? Para poder acolher essas pessoas e fazer com que essas pessoas efetivamente consigam fazer a sua regularização e estar, pelo menos, que provisoriamente naquele local, né, na medida em que elas estão ingressando. Então, isso é bastante interessante, né, porque não é um processo fácil, né, a gente precisa ter um olhar bastante delicado, né, sobre essas situações e até para que se possa, até mesmo do ponto de vista de segurança, né, seja de segurança nacional, seja de segurança pública, no sentido mais simples do fato. Mas só para voando aqui em outras coisas, mas vamos lá. E aí, depois disso, a gente vai ter a deportação, né? Então, a repatriação é a medida medida administrativa no sentido da devolução da pessoa em impedimento, e a deportação, e aí, efetivamente, né? Daí no vulgar que nós falamos, assim, quando dizemos deportação, ela vai ser a medida decorrente, então, também de um procedimento administrativo e que vai se caracterizar pela retirada compulsória de um indivíduo que esteja em situação migratória irregular em território nacional, ou seja, ele já ingressou efetivamente em território nacional, tá? Então, para que a gente possa verificar isso, tá? Que legal a notícia, legal compartilhar, bacana, bacana. E aí, o que é importante? Bem legal. Depois vou compartilhar aqui, depois os colegas também quiserem dar uma espiada. Obrigada. Essa medida, então, ela também vai ser precedida do que a gente chama de notificação pessoal. Então, vejam, ambas as medidas administrativas, elas têm um cunho de exercício de contraditório, né? Então, no impedimento, é claro, é um pouco mais incisiva a medida, embora se notifique a Defensoria Pública da União. Então, a Defensoria Pública da União, ela tem o dever de conhecer ou de tomar conhecimento sobre aquela situação. Na deportação, se exige, então, uma notificação pessoal do deportando, porque ele vai ter um prazo para regular a sua situação.
Então, ele pode regularizar a sua situação no país. Então, ele é notificado no sentido de que ele possa proceder à sua regularização em um prazo não inferior a 60 dias, ou seja, pelo menos 60 dias para que ele possa fazer isso, podendo ainda ser prorrogado por mais 60 dias. Por quê, né, gente? A gente sabe que conseguir documentação, às vezes acesso à internet, acesso é, enfim, né, acesso aos serviços mesmo, do ponto de vista do Brasil, às vezes é muito difícil, né? Porque a gente às vezes tem demora, enfim, então uma série de questões. Então, por isso, e até por uma questão humanitária, se dá um prazo um pouco mais dilatado. Só que essa notificação, e isso é importante a gente trazer, ela não vai impedir a circulação em território nacional. Então, não quer dizer, ah, não, fui notificado, tem que ficar dentro do domicílio, etc. Não. Né? O que ele tem que fazer? Ele tem que informar o seu domicílio e o que ele vai fazer, se ele vai trabalhar, se ele está estudando, se ele está em quais condições ele está dentro da estrutura do território nacional. Tá? E isso é uma forma, gente, primeiro, né, de evitar a questão da não regularização, tá? E até mesmo a informalização, a informalidade do ponto de vista do mercado de trabalho, do mercado do próprio emprego, etc. E até para que essa pessoa não fique desassistida também do ponto de vista do acesso a direitos. Tá? Então, tem dois lados, né? Se a gente for pensar na questão da regularização da situação migratória, tem um lado de segurança nacional, tem um lado de exercício da soberania, regulação, mas também tem um lado do ponto de vista do acesso a serviços, né? Por quê? Porque senão esse imigrante ou essa pessoa que estiver em situação irregular, a tendência é que ela fique pelas ruas, ou que ela não tenha condições, ou que, né? Então, é isso que o Estado também precisa evitar, né? Por quê? Porque daí, potencialmente, né? Pode ser que essa pessoa venha cometer um delito, etc. Então, isso também mobiliza toda essa questão. Outro ponto importante, né? E aí, claro, no parágrafo terceiro, antes disso, né, vencido o prazo, parágrafo primeiro, não havendo a regularização, a deportação ela é executada. Então, a medida administrativa tem autorização para ser executada. Mas outro ponto importante está justamente no parágrafo 4º, que o parágrafo 4º ele vai dizer o seguinte: que a deportação ela não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Então, o fato da pessoa ser deportada não significa que o período em que ela esteve no Brasil, ou que ela estabeleceu as relações contratuais dela aqui, né, isso deixe de existir, né, ou faça com que ela perca eventuais direitos em relação a isso. Tá? Então, também a gente tem que ter esse cuidado para verificar, verificar essas questões de maneira efetiva. Tá? Essa saída voluntária da pessoa notificada para deixar o país vai equivaler ao cumprimento da notificação. Então, é a mesma coisa que ela, mesmo que ela saia de maneira voluntária, uma vez notificada, ela também também se reconhece o exercício da deportação, né? A aplicação da medida administrativa da deportação, e o prazo do parágrafo 6º, então, ele pode ser reduzido nos casos do inciso 9º do artigo 45, tá? O inciso 9º, ele diz assim, que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição. O que é isso, né, gente? São aquelas pessoas que eventualmente praticam atos contra os fundamentos da própria Constituição, né? Que atentem contra a dignidade, contra a democracia, contra, né, etc. Então, é nesse sentido que vai se pensar nessa questão. E esses procedimentos, isso é bastante importante, e aí o artigo 51 vai nos trazer isso,
que ele vai dizer o seguinte: olha, os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. O que ele está dizendo aqui? E, de novo, né, que eu comentei, essas medidas administrativas, embora elas tenham uma aplicação autoexecutória uma vez vencidos os prazos, é necessário, né, que se tenha a aplicação efetiva do princípio do contraditório e da ampla defesa, tá? Então, isso aparece, isso aparece como uma determinação, tá? Então, isso é bastante importante. E também é importante dizer, né, que a própria lei estabelece, isso vem no artigo 48, que o chefe da unidade da Polícia Federal ele pode representar perante o juízo federal respeitados respeitados nos procedimentos judiciais os direitos à ampla defesa ou ao devido processo legal. Então, o chefe da unidade da Polícia Federal, nesses casos de deportação ou expulsão, ele pode representar por uma medida liminar ou pelo próprio pedido de representação, se for o caso da existência de procedimentos judiciais e se houver efetivamente essa judicialização. Então, em regra, é um procedimento administrativo, trata-se de uma medida administrativa, mas pode-se ter, então, a judicialização, se for o caso. Esses procedimentos, então, eles também exigem a notificação da Defensoria Pública da União, e aqui eu faço também uma referência, para vocês verem como a vivência também faz, a prática vindo com o texto, né? Nós também tivemos um caso, claro que é justamente o contrário, tá, gente? Aqui a gente está falando da saída de estrangeiros. Agora eu vou comentar sobre a entrada o reingresso de nacionais. A gente teve dois casos. A gente teve um caso há pouquíssimo tempo, foi até noticiado também de um pretenso jogador de futebol que foi para um determinado país árabe e para jogar, enfim, e ele foi conduzido, né, de certa forma, foi levado à condição de trabalho análogo à escravidão. Então, eles tiraram ele da função principal, que era a função dos jogos, e passaram a fazer com que ele executasse trabalhos forçados, enfim, toda uma questão. E aí, esse caso chegou para nós e nós fizemos contato diretamente com quem, né? Qual é a primeira medida? Até o meu pessoal ainda disse, o que a gente faz, né? Para que lado que a gente faz? Gente, Defensoria Pública da União. Por vezes a gente tem, é claro que o Poder Executivo, do ponto de vista do Ministério das Relações Exteriores, do MRE, etc., eles têm intervenção e articulação, e são eles que vão fazer essa articulação, ok. Mas tudo isso parte, toda a abertura de procedimento administrativo do ponto de vista defensivo, né, ou seja, do ponto de vista de defender efetivamente os direitos daquele indivíduo, eles partem da atribuição da Defensoria Pública da União. E é ela própria, né, o representante da Defensoria, que faz a tramitação desse processo. Tá? Então, o quanto a gente tem que também saber procurar os lugares certos, né, e entender um pouco a própria visão da lei de migrações. Isso vai fazer parte aí da vida de quem quiser, ou quem for trabalhar, né, com essa área de alguma medida. Então, o parágrafo primeiro prevê isso, né? A Defensoria Pública deve ser notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para prestar assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação, ou seja, ainda que não se tenha judicializado. A ausência de manifestação da Defensoria Pública, desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a efetiva medida de deportação. Então, como eu disse, uma medida autoexecutória. Passados os prazos, há a possibilidade de se executar efetivamente a medida de deportação, a medida administrativa de deportação, independentemente da manifestação ou não da Defensoria Pública, tá?
Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente e não se procederá à deportação se a medida configurar extradição não admitida, né? Ou seja, quando eu não puder, quando se encaixar ali efetivamente nas exceções que nós vamos ver logo adiante em relação à extradição, tá? Então, vejam, aquela exceção que nós vimos lá no início, ela também cabe aqui, né? Se tratar de apátrida, nós não simplesmente deportamos, até porque tem um problema, né? A gente não tem um país de procedência, a gente tem até um país de procedência, mas nós não temos um país de nacionalidade, né? De origem desse indivíduo. Então, isso também se torna uma problemática para que se tenha essa compreensão. Depois, gente, a terceira medida administrativa que nós vamos ter em relação a isso é justamente a expulsão. Então, vejam, até aqui são medidas administrativas que tocam na questão da regularidade, ou seja lá no impedimento, seja lá na regularidade, tá difícil, né? Na condição, na condição de regularidade desse imigrante dentro do Brasil. Já a expulsão, ela é uma medida administrativa de retirada compulsória desse imigrante ou desse visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, na verdade, ela é, como brincam, né? Hoje eu tô brincalhona, né? Mas um plus a mais. Por quê? Porque são condições diferentes. Então, não é pura e simplesmente uma situação de regularidade. Então, é uma forma de se expulsar para que ele não possa voltar por um determinado tempo. Porque, por exemplo, a pessoa que foi deportada ou a pessoa que foi impedida ou repatriada, ela pode vir a retornar se ela tiver regularizado a sua situação. Então, se ela tiver regularizado a sua situação, ela pode voltar. Na expulsão, não. Na expulsão, ela vai ter um prazo determinado onde ela não vai poder efetivamente retornar ao país. Ai, que vontade de espirrar. Que ódio. Bem, e aí, o que é importante? Que a gente entenda quais são as situações que podem dar causa à expulsão, tá? E aí isso vai vir justamente no parágrafo 1º, onde ele vai dizer o seguinte: olha, poderá dar causa à expulsão, a condenação com sentença transitada em julgado, ou seja, né, com trânsito em julgado, relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, lembrando, né, e falamos de leve sobre a questão do TPI, né, mas o Brasil ratifica o Tratado de Roma e, portanto, ele é parte do Tribunal Penal Internacional e ele reconhece como sendo um tribunal passível de que possa vir a julgar, né, pessoas que tenham cometido crimes como esse, tá? Então, isso é importante ir lá quando a gente for ver extradição, quando a gente for ver o TPI, também a gente vai entender um pouco mais essas competências. Ou ainda, quando se tratar de crime doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional, tá? Então, ou né, os crimes maiores, como digamos assim, né, o genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, etc., ou ainda crimes comuns que sejam dolosos e que sejam passíveis de pena privativa de liberdade, são passíveis de expulsão.
Cabe, então, à autoridade competente resolver sobre a expulsão, sobre a duração do impedimento, ou seja, por quanto tempo ele vai estar impedido de retornar ao país ou reingressar ao país, e ainda sobre a suspensão ou revogação dos efeitos da expulsão. Tá? Então, ele vai determinar como isso vai acontecer. Esse processamento da expulsão, ele não prejudica a progressão de regime, então o fato de de se estar processando a questão da expulsão, não há um prejuízo direto em relação à eventual progressão de regime desse indivíduo, ou a sua cumprimento de pena, ou a sua suspensão, ou a própria aplicação da suspensão condicional do processo, comutação de pena, etc., ou concessão de qualquer outro benefício. E o prazo da vigência da medida administrativa de impedimento está vinculado aos efeitos da expulsão e deve ser proporcional ao total de pena aplicada, nunca sendo superior ao dobro de seu tempo. Então, vejam, há uma previsão, né, de efetivamente se ter, né, a concessão desses benefícios, ainda que isso possa implicar algum tipo de circunstância relacionada a isso. Mas, né, gente, e aí essas vedações elas começam a aparecer e depois a gente vai ver que elas têm uma similitude com a própria questão da extradição, mas que é importante a gente situar. Ele vai dizer assim: não se procederá à expulsão quando a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira, tá? Ou seja, por exemplo, nós não vamos ter a, a extradição, por exemplo, pela questão de crime político, a gente vai ver, né? O crime de opinião, né? O crime que envolva uma questão vinculada à ideia política, tá? Então, isso tem uma relevância aqui. Segundo, quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sobre sua guarda ou dependência econômica, ou tiver alguma pessoa brasileira sobre sua tutela, ou ainda quando ele tiver cônjuge brasileiro, ou ainda quando ele tiver ingressado no país até os 12 anos de idade, residindo desde então no Brasil, tá? Ou ainda quando for pessoa maior de 70 anos, tá? E esteja há mais de 10 anos no país. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Que existem situações em que você tem uma vinculação com o país, né, de maneira efetiva, e isso faz com que isso tenha que ser levado em consideração. Só vou passar aqui, ó. Tá? Vou pegar um papel, gente, um minuto aqui, pessoal, meu nariz está me incomodando demais. Um minutinho só. Ai, mil desculpas. Vamos lá. Onde é que eu estava?
Sim, nós vamos falar sobre eles. Vamos comentar sobre esses casos aí. É um dos casos que eu vou trazer para vocês um artigo do professor Bianchi, sobre isso. Vamos que vamos. Legal, é instigante, né, gente? Eu sei que é. E que bom que é. É isso aí. Vamos lá. Tá. A regulamentação, então, também vai ser feita, né, através do exercício do poder regulamentar, no sentido da apresentação, processamento de pedidos, etc. Então, isso tudo é regulamentado através do próprio Ministério da Justiça, né, e faz com que se tenha esse processamento. E também vai disponibilizar eventuais condições de autorização de residência para viabilizar essas medidas de ressocialização, né? Então, não adianta a gente, enfim, né, prever essa possibilidade, né, como é prevista, em relação às questões do crime comum, tá? Com a ideia de ressocialização, se a gente também não prevê os instrumentos que possam, pensar exatamente sobre isso. Aqui, na expulsão, a gente também tem a garantia, né, do contraditório da ampla defesa e, consequentemente, também temos, então, a notificação da Defensoria Pública, né, se não houver defensor específico constituído, né, para fins da instrução do processo. Nele cabe, então, pedido de reconsideração, então, como ele é um processo, digamos assim, um pouco mais gravoso do ponto de vista administrativo, tá? Cabe um pedido de reconsideração no prazo de 10 dias, a contar da notificação pessoal do expulsando, tá? De maneira que ele possa efetivamente exercer aí o seu contraditório, tá? Vai ser considerada regular a situação migratória do expulsando se o processo estiver pendente de decisão, tá? E ainda, a existência de processo de expulsão não impede a saída voluntária do expulsando do país, tá? Então, o fato dele ter um processo de expulsão em aberto não impede, da mesma forma que na deportação, não impede a saída voluntária do país, se assim denotar. Vedações, gente, isso é bastante importante, tá? E isso foi um registro que foi trazido até por uma questão humanitária e tem uma, digamos assim, uma tendência, a tendência não é a expressão, né? Mas tem um alinhamento com a própria questão internacional, né? A própria orientação internacional do ponto de vista dos tratados sobre migrações. Então, justamente dizendo, não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. O que ele quer dizer com isso? Tá? Ele quer dizer que não é assim, veio uma leva de migrantes, tá? Que pedem para ingressar e a gente devolve todos, ou repatria todos, porque o Estado não tem interesse. Tá? Então, diferentemente do que a gente imagina, não é assim que se procede, né? Quando a gente trata sobre a questão de deportação. E aí, por isso que o parágrafo único diz: entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. Ou seja, eu olho o pacote todo e digo, não tem documento, deu, pronto, vai embora. Né? E não é isso, né? Cada pessoa tem uma situação e tem uma motivação. Por isso que eu comentava com vocês, especialmente em relação à questão dos refugiados, cada indivíduo ou mesmo cada núcleo familiar vai ter uma justificativa para estar ali ou para ingressar, etc. Então, essa individualização é um direito do estrangeiro, né? Um direito do migrante que se faça efetivamente isso, tá? E por isso que o 62 vai dizer: não se procederá à repatriação, à deportação ou expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco ou a vida ou a integridade pessoal. Então, mesmo que o indivíduo tenha cometido um determinado crime, se isso implicar, né,
se esses procedimentos implicarem risco para sua integridade pessoal ou risco de vida, não é permitido, né? A própria Constituição, nossa própria Constituição e também a Lei de Migrações não permite ou não admite que se proceda, então, à saída compulsória desses indivíduos. Tá bem? Então, até aqui nós falamos do que nós conhecemos como medidas de saída, né, ou medidas de expulsão, medidas de saída compulsória do estrangeiro, por iniciativa do Estado. A partir daqui, a gente passa a tratar de medidas que se deem por iniciativa alienígena, ou seja, por iniciativa externa, né, que não seja efetivamente do Estado. E aí entra a questão da extradição, né, que é a forma que nós vamos ter, então, para operar efetivamente a entrega do refugiado, do acusado, do criminoso, ao governo estrangeiro, que está exigindo, né, que esse indivíduo seja julgado no seu próprio Estado. Então, o conceito de extradição, ele tem um formato, e ele é trazido também pela Lei de Imigrações, né, além das previsões constitucionais que a gente já conhece, e o artigo 81 vai dizer assim, que a extradição é a medida, presta atenção, é a medida de cooperação internacional entre um Estado brasileiro e um outro Estado, pela qual se concede ou se solicita, e aí a gente vai entender, né, a duplicidade que a gente vai ter aí, a entrega de pessoas sobre a quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução penal. Então, o que acontece? O pedido de extradição e a possibilidade de extradição, ela não é uma medida de saída compulsória, como nós tínhamos lá nas demais medidas administrativas que nós vimos, né? Na deportação, na expulsão, na repatriação. Então, não é uma medida de retirada, mas sim uma medida de cooperação. Então, por isso que se difere um pouco, né, o formato ou a forma também como vai ser procedida a extradição. E essa questão da extradição, e ela tem uma vinculação bastante importante, e por isso que a doutrina vai dizer que ela é a forma mais avançada e eficiente de combate ao crime no plano internacional. Por quê, minha gente? Por exemplo, tá? E depois a gente vai ver, por exemplo, uma questão bem vinculada à questão do tráfico internacional de drogas, tá? Então, qual a ideia? A ideia é que a extradição possibilite uma forma de cooperação entre estados para que se punam indivíduos que cometam delitos e que tenham, né, efetivamente uma repercussão do ponto de vista do plano internacional. Então, para evitar a impunidade desses indivíduos. Então, esse é a grande motivação, digamos assim, da, da extradição. E aí ela vai ter duas grandes formas, né? Uma delas é a que a gente chama de ativa, então é aquela extradição quando o governo brasileiro requer a extradição de um determinado foragido da justiça brasileira a outro país. Então, olha, o governo brasileiro ele pede, né? Ele solicita a entrega daquele indivíduo a outro país para que ele possa vir a ser julgado pela justiça brasileira, ou ainda passiva, quando um determinado país vai solicitar a extradição de um indivíduo, tá? Que é o que a gente mais ouve falar, ou que talvez até seja mais debatido, debatido por aí, né? Conforme a gente comentou brevemente aqui. E aí, a gente precisa entender algumas condições, né? Alguns pontos, e como eu disse para vocês, a própria Constituição também vai regrar a questão da,
da extradição, porque até por uma questão de segurança, né? E aí o primeiro grande ponto que a gente vai ter está justamente no artigo 5º, né? O inciso 51, ele vai nos trazer dizendo o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou seja, antes dele ser naturalizado, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes na forma da lei. O que ele está dizendo aqui? Que o brasileiro nato, aquele que nós falamos na última aula, nunca será extraditado, tá? Porque, lembram lá no início da aula, agora há pouco falei para vocês, a perspectiva que nós temos que ter é que cumpre ao Estado brasileiro e aos estados acolherem os seus nacionais. Então, eles são responsáveis pelos seus nacionais. Portanto, aqueles que são, conforme a Constituição, brasileiros natos, não serão extraditados. Quem será extraditado? Ai, prof, mas não tem diferença nenhuma sobre nato e naturalizado. A gente falou isso na aula passada. Sim, não tem. Porém, tá? Existem algumas exceções que a Constituição traz. Uma delas é a questão dos cargos eletivos que nós falamos ali, alguns cargos, né? Presidente da Câmara, dos deputados, etc., presidente da República, tarará. E o caso da extradição também. Então, aqui, o naturalizado, quando for acusado de um crime comum, que se for praticado antes da naturalização, por que eles botam crime comum? Porque não é um crime político. E essa é uma das grandes discussões que a gente vai ter, né? Mas isso já vem sedimentado pelo próprio STF, né? O indivíduo não será extraditado, né? Quando for político. Quando for comum e for praticado antes da naturalização, ok. Ou ainda, independentemente de ser praticado antes ou depois da naturalização, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. O que é isso, gente? Que eu acabei de falar agora há pouquinho, né? Que é justamente pensar essa ideia de conter, né, a própria questão do tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas, né, do ponto de vista internacional. Então, é isso que a lei traz, é isso que a lei é dessa forma que a lei traz esse delineamento, né, para que a gente possa ter essa defesa. E aí tá aí, ó. Esse é o artigozinho que vai falar na Lei de Migrações sobre a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pelo qual se concede, então, ou solicita, né, ou seja, de forma ativa ou passiva, para que recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução, tá? Então, pode ser condenação penal definitiva e aí esse indivíduo vai para lá cumprir pena, ou ainda eu necessito da sua extradição para que se possa fazer a instrução penal em curso, ou seja, eu já tenho uma denúncia que foi recebida, eu já tenho um processo penal que está em curso lá no determinado país, tá? Essa extradição, ela é sempre requerida pela via diplomática, tá? Ou ainda pelas autoridades centrais designadas, ou seja, por autoridades que façam as vezes da via diplomática, tá? Então, isso é bastante importante, por quê? Porque a extradição é uma conversa entre estados, é diferente das medidas de retirada compulsória, porque nas medidas de retirada compulsória, eu tenho que informar as autoridades consulares, ok, mas informar, né, porque é um exercício de soberania. Na extradição, é o contrário, tem um exercício de cooperação entre os estados. Então, só cuidem isso, né, para a gente não esquecer. Essa extradição e a rotina de comunicação vão ser realizados pelo órgão competente do Poder Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes. Tá? Então, isso é uma forma também de fazer com que o Executivo tenha essa questão. E aí, gente, na mesma medida que a Constituição traz essas vedações, a lei
das migrações, ela traz no artigo 82, talvez esse seja um dos mais importantes artigos para a gente pensar, para a gente visualizar. Por quê? Porque ela explicita aquilo que diz a Constituição e traz alguns, e regula, né, de alguma forma como isso vai acontecer. E isso é importante, aí vamos nos deter aqui, tá? Eu peço escusas, mas vamos nos deter aqui sim. Ele vai dizer assim: não se considerará a extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Então, primeira regra que a gente já lembrou, né? O Brasil não extradita brasileiros natos. Segundo, quando o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no estado requerente. Então, para que eu peça a extradição ou para que eu conceda a extradição, eu preciso que o fato seja considerado crime em ambos os estados. Então, não adianta ser considerado crime lá e não ser considerado crime aqui, porque é uma medida de reciprocidade, né? Então, eu tenho uma medida de reciprocidade, mas eu também tenho que respeitar a soberania do Estado. E se eu não reconheço como crime aquele fato, isso quer dizer que na minha legislação, ou para fins do meu direito, ele não é reconhecido, tá? Então, isso é bastante importante. Terceiro, o Brasil for competente, segundo as suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. O que ele quer dizer com isso? Há possibilidade de julgamento no país. Então, segundo as leis, as regras de competência, o Brasil ele é competente para julgamento daquele crime. Então, ele não extradita, ele acolhe. Lembram lá da primeira regra que falamos? Ele acolhe, ele dá conta daquilo que acontece no seu estado ou mesmo daquilo que ele pode aplicar de maneira extraterritorial, tá? Quarto, gente, muito importante, né? A lei brasileira impusera ao crime pena inferior a 2 anos. Por quê? Porque nem mesmo no Brasil, né, ele é considerado crime, né? Então, normalmente, aquele crime que tiver pena máxima até 2 anos, ele vai ser considerado uma IMPO, uma infração de menor potencial ofensivo. Então, por isso, sequer no Brasil é considerado crime no seu sentido lato e, portanto, no seu sentido mais estrito, na verdade, e, portanto, também não pode ser causa de extradição. Depois, o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato que fundar o pedido. Isso é bastante comum, né, gente? Então, você já tem um processamento na justiça brasileira e, portanto, né, eu não posso ter um bis in idem, eu não posso fazer com que esse indivíduo seja julgado nos dois países ou das duas formas. Ainda, a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou do Estado requerente, né? Então, por óbvio, a questão da prescrição também entra nesse universo. Olha lá o inciso 7º. Fato constituir crime político ou de opinião, tá? Ainda, vamos, né, olhar lá depois dos casos falando disso. O extraditando tiver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção, ou o extraditando for beneficiário de refúgio ou de asilo territorial. Por que isso, né, gente? O Brasil ele não reconhece tribunais de exceção, ou seja, tribunais que sejam criados pura e simplesmente para julgar aquele indivíduo ou aquele fato. Então, o tribunal ele já tem que existir, ele já tem que fazer parte da estrutura. Então, o Brasil ele não admite isso, é uma garantia fundamental, né? E as garantias fundamentais, especialmente as do artigo 5º, vocês sabem que elas são aplicáveis tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes no Brasil. Então, portanto, ela não reconhece a possibilidade de termos um tribunal ou juízo de exceção, mesmo que isso seja lá no estado requerente, tá?
Então, eu não posso entregá-lo para que ele seja julgado em um tribunal que foi feito só para ele, não um tribunal que não existia, né? Um tribunal que não tinha competência antes da existência daquele fato. O extraditando for beneficiário de refúgio ou de asilo territorial, né? Que está justamente vinculado a essa ideia de acolhimento humanitário. Então, na verdade, ele comprova que ele é beneficiário de refúgio e aí, efetivamente, ele está acolhido, então, por essa comunidade internacional, tá? Eu sei que é longo isso, mas a gente precisa olhar esses dispositivos de maneira efetiva, né, para a gente poder pensar. Ainda, o que o parágrafo primeiro faz? Ele diz assim: a previsão constante do inciso 7º não impedirá a extradição quando o fato constituir principalmente infração à lei penal comum ou quando o crime comum conexo ao delito político constituir o fato principal. O que é isso, né, gente? O que é essa questão? E aí tem um dos casos que também a gente vai debater, eu não quero adiantar algumas coisas, até porque vocês vão trabalhar isso no artigo, mas isso é importante dizer, porque não, o fato de ser um crime político de opinião, ele não fica adstrito, ou ele não veda quando houver um outro crime ou uma outra infração penal que seja comum, como, por exemplo, um homicídio, né? Como, por exemplo, enfim, outros crimes que tenham, que sejam conexos a esse delito político, tá? Então, na verdade, esse parágrafo, ele é uma abertura para a própria decisão do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, no sentido de analisar efetivamente quais fatos, né, aos quais eles estão sendo submetidos. Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração, no caso, o Supremo Tribunal Federal, e para a determinação da incidência do disposto no inciso 1, será observada, nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição, né? Então, se ele veio adquirir outra nacionalidade por naturalização e deixa, então, de ser brasileiro nato, vai se verificar a data do fato, a data do crime, né, para fins de que é o fato gerador da extradição, para fins de se definir se esse indivíduo era ou não brasileiro nato naquela época, né? Na época do crime, ao tempo do crime, mais corretamente dizendo. O STF, então, ele pode deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, é, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo, tá? Então, a lei de imigrações, ela trabalha com essa hipótese justamente por isso, né? Porque existem situações em que, embora tenha um cunho político, você tem um bem jurídico muito maior ou muito mais relevante quando se trata da soberania do Estado, né, que é o caso de segurança nacional, quando for um crime contra o chefe de Estado, ou ainda quando for um crime contra a vida, né, ou contra a própria humanidade, contra um crime de guerra, um crime de genocídio, etc. Tá? E admite-se a extradição de brasileiro naturalizado apenas nas hipóteses da lei que nós já comentamos, tá? Então, só para a gente lembrar. Quais são as condições, então, para esse movimento de extradição? Primeiro, o crime tem que ter sido cometido no território do Estado requerente, tá? Ou ele ser, ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado, tá? Então, o crime tem que ter sido cometido lá, ou ainda há uma previsão de extraterritorialidade lá no Estado requerente, né? Então, a previsão legal de aplicação da lei estrangeira, mesmo que ele esteja em território brasileiro.
tá? Então, isso tem que estar comprovado. Segundo, o extraditando ele tem que estar respondendo o processo investigatório ou processo penal ou ter sido condenado pelo Estado requerente. Então, não pode ser assim, mas ele cometeu e eu acho. Não, ele tem que estar respondendo. Ele tem que ter sido, tem que ter sido aberto efetivamente o processo e efetivamente, ou ainda efetivamente ter sido condenado a pena privativa de liberdade, PPL, como a gente diz. Tá? Em caso de urgência, o Estado interessado, então, pode pedir, poderá previamente ou em conjunto, com a formalização do pedido extradicional, requerer por via diplomática a prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade. Tá? Então, isso é possível. Você pode pedir que ele seja efetuada a prisão cautelar para fins de evitar fuga, etc., ou frustrar a própria execução aí do próprio curso do processo, tá? Melhor dizendo. Esse pedido cautelar, ele vai ter a informação sobre o crime cometido, a fundamentação, tá? E ele pode ser apresentado por todas as formas passíveis ali de comunicação, tá? Desde que seja efetivamente por escrito, né? De maneira formal. Esse pedido de prisão cautelar, então, ele pode ser transmitido à autoridade competente para extradição, né? Por meio de canal específico com a organização de polícia criminal, então pela Interpol, devidamente instruído com essa documentação comprobatória, tá? Então, essa é a forma de tramitação. E aí, uma vez efetivada a prisão do extraditando, o pedido será encaminhado à autoridade judiciária competente. Isso aqui é super importante, gente, esse parágrafo terceiro, por quê? No momento em que eu efetuo a prisão desse indivíduo, eu preciso remeter à autoridade competente, eu preciso comunicar à autoridade competente, porque o que vocês vão lembrar aqui? Isso é uma garantia também, tá? Isso também é uma garantia constitucional do devido processo e da comunicação à autoridade judiciária. Então, ninguém efetua prisão no Brasil sem imediatamente, tá, ou logo após, comunicar à autoridade judiciária competente. Tá? Então, mesmo que seja prisão em flagrante, ou mesmo que seja um acolhimento de uma prisão, etc., ela tem que ser comunicada. Tá? Então, isso também é uma garantia e não poderia ser diferente aqui. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, deixa eu ver, já estamos 10 horas e ainda falta muita coisa. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou só mais um pouquinho e senão vou tontear muito vocês. E aí eu deixo gravado, eu acho, para a aula seguinte. Não esperava que fosse levar tanto tempo, mas é que é muito detalhe, né? Tem bastante slide ainda, né, prof? Muita coisa. É muita coisa. Nós vamos. Nossa, nem eu me dei conta. É que é muito detalhe e tem mais um monte de coisa que a gente tem que falar. Ai, socorro. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós paramos aqui, tá? Não vou entrar no 85. Nós paramos no 85. E daí vai falar da tramitação. Então, viemos até o pedido cautelar. Até aqui nós fizemos o pedido cautelar para extradição. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou gravar para vocês. Pode ser? Para o dia 7? E daí vocês, ou vocês não, no feriado não conseguem? Acho que conseguem, né? Pode Assistir. sim, melhor. Daí pode quem ser, pode né? assistir. Já assiste, pode ser, já. sim, professor. Pode ser, tranquilo. Beleza. Então, gravo e aí eu deixo disponível também os artigos, porque tem um artigo que eu quero realmente que vocês leiam e que eu queria conversar um pouquinho, tá? Ou pelo menos que vocês ouvissem algumas considerações sobre isso, até para a gente aplicar um pouquinho na prática o que eu estou falando. Daí, então, vou fechar até aqui, tá? E fica registrado na telinha aí para quem vai assistir depois, que nós fomos até o slide 23 e que para a aula seguinte, então, a gente vai
ter gravadinho ali para vocês se organizarem e poderem concluir os materiais, tá? Vamos fazer assim. Meu Deus, senão vou enlouquecer vocês, é muita coisa. Tá? Eu já vou disponibilizar o texto agora, tá? Para que vocês possam ir fazendo a leitura, enfim, ir se organizando. E também uma forma de né, já tocar o tempo, porque eu sei que todo mundo tem 1000 coisas aí para dar conta. Tá bem? Então tá. Então respiramos de novo e vamos de novo. Boa noite, fiquem bem. Vou Boa finalizar noite, aqui. professora. Boa noite. Boa noite, bom descanso.